Boeing ou Embraer? Qual dessas duas empresas do setor de aviação você investiria? Esse é um vídeo especial dedicado principalmente àqueles amantes da aviação como eu, né? Eu adoro também essa parte de aviação, eu assisto muito vídeo, né? Canais, acompanho canais como o Aéreo, o Aviões e Música, né? São canais que eu gosto muito sobre aviação, né? Não sei se você também acompanha esse tipo de canal. Mas enfim, a gente vai falar sobre esse setor, né? De aviação, mais especificamente aí sobre essas duas empresas, a Embraer e a Boeing. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, e eu que estou aqui com você todo dia, exatamente para te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos, ou quem sabe até você pode estar chegando aí no seu 6º dígito, ou melhor ainda, o 7º dígito em investimentos em renda variável, né? O foco nosso é renda variável para você chegar nesses primeiros 5 dígitos, que seria algo em torno de 10 mil a 99 mil reais, dependendo sempre, como a gente fala, das nossas raízes, que é a questão de aporte, ativos. Hoje a gente vai falar de 2 ativos, que é exatamente da Boeing e da Embraer. O tempo que você vai levar para chegar a esse patamar, seja o patamar de 4 dígitos, de 5, de 6, que você esteja aí nesse momento, tá? Além disso, vai ter que ter paciência. A gente está falando de 2 ativos aí que enfrentam várias volatilidades no mercado, porque é um setor arriscado, quer queira ou não. E então aí você vai ter que ter paciência ao longo desse período, né? E também o comprometimento, é você fazer aquilo ali como um hábito, né? A questão de investimento é criação de hábito, basicamente é isso. Você criar esse hábito de mensalmente lá escolher ativos e comprar e investir naqueles ativos, sejam ações, FIIs, estoques, REITs ou ETFs brasileiros ou americanos. Basicamente é isso, certo? Então hoje no vídeo, como eu falei, a gente vai falar desses 2 ativos aí do setor de aviação, a Embraer e a Boeing. Então vamos lá no vídeo. Antes da gente começar a falar mais um pouco sobre a parte da Embraer e da Boeing, né, o que aconteceu? Ontem a Embraer teve um crescimento muito forte, em torno de 15% aí na variação diária, e a gente não pode esquecer, né, que é um setor arriscado. Eu lembro uma vez que eu assisti logo no começo, no recomeço, na verdade, que eu comecei a investir, porque se você me acompanha um pouco mais de tempo, eu tive 2 momentos, em 2005 e depois em 2017, que foi o meu recomeço nos investimentos. E aí o que acontece? Eu vi um vídeo lá do Lírio Parisotto, né? Não sei se você conhece o Lírio Parisotto, é um dos maiores investidores aí na bolsa, pessoa física lá. E o Lírio, ele falava exatamente do que não comprar, né? Ele falava que nunca compre coisa que voa ou algo atrelado que voa, né? E eu realmente levei aquilo a ferro e fogo, né? Nunca comprei nada relacionado a isso, né? Inclusive, na época, tinha um burburinho lá em torno da Smiles, da Múltiplos, né? A Múltiplos, talvez, se você entrou agora na bolsa, você não sabe nem o que é a Múltiplos. Múltiplos é lá de fidelidade, assim como a Smiles, né? E ela era uma forte pagadora de dividendos, só que de um dia para nada determinou aí o fechamento, fizeram uma OPA lá e acabou com muito prejuízo lá para muitos investidores. E a Smiles está meio que na mesma linha, né, ali com a briga com a Gol, mas enfim, a gente não vai falar sobre essas 2 empresas aí, nem a Smiles e nem a Múltiplos, a gente vai falar sobre a Embraer. Mas enfim, falando sobre isso lá, como eu falei, do Lírio Parisotto, e aí eu também decidi também nunca investir nesse setor. Eu esqueci completamente, não investi na Gol, não investi na Embraer, não investi em qualquer coisa relacionada àquilo que voa, né, como o próprio Lírio Parisotto tinha falado. Só que, talvez você saiba, talvez não, a gente fundou aqui uma empresa, uma startup, que é exatamente a Symmetry. A Symmetry é uma startup que desenvolve soluções baseadas em machine learning, inteligência artificial, ciência de dados para apoio a investimentos em renda variável. E o que acontece, né? Nessa situação, quando a gente está falando de uma solução desse tipo, a solução não tem nenhum tipo de viés, não tem nenhum tipo de preconceito com relação a ativos. Então esse viés é humano, então a gente não coloca esse viés humano lá na inteligência, né? na inteligência artificial. Então é a máquina que decide, né? Ou pelo menos que ajuda a tomar a decisão. Ela mostra pra gente e a gente, opa, vou decidir aportar. Então, mas a gente confia na máquina. Eu tenho uma carteira pública que eu mostro regularmente, que é uma carteira na Clear, em que a gente utiliza lá 100% da solução que a gente desenvolve aqui, o nosso modelo Vapting, que é o nosso método que a gente desenvolveu. E aí o que acontece? Por que eu estou falando dessa história? No início, né, a gente fornece para os nossos assinantes quinzenalmente
os insights, né, as empresas, tanto brasileiras quanto americanas, onde investir, tanto ações, estoques, FIIs e REITs e ETFs. E aí apareceu em ações a Embraer, tá? Daí não teve como eu não lembrar da história lá do Parisotto, logo no início, reinício dos meus investimentos lá em 2017. E aí eu pensei que se fosse outro momento eu não investiria naquela empresa. Mas, como a nossa inteligência artificial estava mostrando, né, o nosso método estava mostrando, eu peguei, obviamente, para validar o meu método, que a gente desenvolve aqui, eu peguei e investi na Embraer, tá? E aí o que aconteceu? Teve esse crescimento explosivo aí de 15% ontem. Pode hoje, o mercado já vai abrir daqui a pouco, eu estou fazendo esse vídeo aqui de manhã. Pode acontecer de o mercado dar aquela baixada, né, violinada para baixo, né? Então aí o que acontece? Esse é um ativo de alto risco, né? Então a gente tem que entender isso, né? A gente sempre fala daquela reação risco-retorno. E o caso da Embraer é bem claro com relação a isso. A gente já falou aqui sobre empresas de crescimento, né? A nossa estratégia, nosso portfólio tem uma característica mais agressiva e especulativa mesmo, tá? E tem uma característica também de foco em empresas de crescimento, aquelas empresas que estão crescendo. Nosso método ali não foca naquelas empresas que estão subvalorizadas de acordo com aspectos fundamentalistas, né? O nosso método ele tem uma característica de identificar esses potenciais crescimentos, né? Alguns turnarounds e empresas também que já estão em crescimento mais consolidado, vamos dizer que. Então a gente espera exatamente esse tipo de comportamento. Então quando apareceu a Embraer, eu analisei não, né? O método mostrou e eu lembrei dessa situação, né? Que a Embraer está em torno de uma polêmica, né? Qual é a polêmica, né? Não sei se você sabe, né? A Boeing tentou adquirir completamente a Embraer, né? Pelo menos a maioria das ações, nunca vai ter 100%, né? Mas o governo não deixou e tal, está nessa polêmica, parece que a Boeing vai comprar apenas uma parcela abaixo de 35%, que seria feito sem a necessidade de autorização do governo, está definido lá na assembleia deles, né, da Embraer, e poderia ser feito isso, né, menos de 35% das ações, devido a esse empecilho aí com o governo federal. Mas enfim, então tem essa questão entre a Boeing e a Embraer, não sei se eles vão fechar esses acordos. E aqui vamos para o site da Embraer, para quem não conhece, duvido que alguém não conheça, né, a Embraer é um símbolo de tecnologia brasileira, né, apesar de obviamente ter muita influência internacional, como a gente sabe, né, mas é um orgulho, né? Eu que sou engenheiro, eu realmente me sinto tenho orgulho de ver uma empresa como essa aqui no Brasil, né? Uma corrente de peso de potências internacionais, como a Bombardier, que é canadense, né? Eu já morei lá no Canadá e eu sei o quanto eles têm acesso à tecnologia em comparação ao Brasil, né? Mas aí esse interesse da Boeing mostra o quanto a empresa tem potencial, né? Então eles atuam tanto na aviação comercial, aviação executiva, parte de defesa, né? E o que possivelmente levou a esse burburinho em termos da Embraer, que teve esse crescimento forte ontem, né? Possivelmente isso aqui, essa notícia daqui da Ivy Helisul, que vão trabalhar na questão de drones, né? Trabalhar com os drones, aqui é mobilidade aérea urbana, né? Então, eVTOLs, né, poderia dizer assim. Tem aqui o Embraer. Então, ela está despontando nessa área, né? Mas, obviamente, não precisa ser um gênio analista para entender que isso aqui é um risco muito grande, né? Risco, onde envolve tecnologia de ponta, né? Precisa botar aquilo ali, tem um capital intensivo muito elevado, né? A gente sabe que tem risco. Então, a Embraer não é indicação de compra, né, ou de venda do ativo, mas a gente sempre faz essa ênfase, porque, por exemplo, a nossa solução mostra aquilo ali, mas quem toma a decisão final é o humano, que no caso sou eu, ou você, se você é nosso assinante ou futuro assinante, vai tomar a decisão final. A gente não desenvolve um robô de investimento, né? A gente não trabalha com robô de investimento. A gente desenvolve uma solução que te ajuda a tomar a decisão. Então, aqui a decisão final vai ser sua sempre, tá? Então aqui é a questão da Embraer, tá? A Embraer atua nesse setor, como eu falei, né? Tem apresentado prejuízos e tal, né? E como eu falei aqui,
aqui o site da B3, ela tem aí a participação do governo, tal, 5% aqui através do BNDES, né? BNDES é a BNDES Par, né? Que é participações 5%, e aí esse aqui foi um empecilho lá, porque eles têm lá o governo, né? A Golden Shares, que são ações especiais exatamente para barrar certas ações, como por exemplo a venda para a Boeing. Mas enfim, ela aqui de acordo com a composição do capital social, que seria o número de ações, e aí multiplicado pelo preço, que está em torno de 20, daí mais ou menos um pouco acima de 2 bilhões de dólares. Então seria uma mid-cap que do porte dela, né? E lembrando, a Embraer ela é vendida também através de ADRs lá nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, na NYSE, ou seja, ela, ADR, para quem não conhece, é o American Depositary Receipts, que é o clone do BDR, né? Só que, obviamente, em vez de ser aqui no Brasil, vai ser lá nos Estados Unidos, tá? Então, tem os ADRs da Embraer lá, tá? E, inclusive, eu fiz uma simulação aqui de retorno, vou mostrar aqui para vocês, comparando, aqui eu aportei inicialmente 10 mil dólares de simulação e 1.000 dólares de contribuição mensal, usando aqui o Portfolio Visualizer. Eu criei 3 portfólios possíveis, eu coloquei o IVV como referência, o ERJ, que é exatamente o ADR da Embraer, e o BA, que é a Boeing. Tá? Você pode, de repente, ter interesse também de investir na Boeing. Bora ver os resultados aqui, como é que a gente vai enxergar esses resultados. Tá? E aí, comparando os dois, aqui está na escala logarítmica, deixa eu mostrar aqui melhor aqui, né, na escala normal. Aqui é o crescimento, em termos de crescimento, a gente vê aí que a Boeing disparou ali no período, né, de 2016 até agora na crise do coronavírus, desabou, tá? Desabou completamente, saiu lá de um pico enorme ali e desceu, né, uma volatilidade imensa, né, que é o setor foi impactado fortemente na crise do coronavírus e aí caiu, tá? Tá com uma característica de recuperação, a Boeing, se ela vai voltar àquele patamar que ela teve anteriormente lá em 2019, né, pré-pandemia, aí já é outra história. E aqui embaixo, azul é o IVV, tá passando ali no meio entre a Embraer e aqui o ano, esqueci de mostrar aqui qual é o período, desde 2002 ali mais ou menos, né? E aí a Embraer está ali por baixo, né, vinha no negativo, uma tendência de queda forte desde 2014, período Dilma, né? E aí caindo, e aí está se recuperando, tá? Possivelmente, né, na expectativa dessa união aí com a Embraer, com a Boeing, né? Ela pode estar realmente, de repente, descontando. Se ela vai chegar num patamar muito grande, aí já é outra história, né? Então a nossa solução mostrou, eu aportei na Embraer. Já tive ganho em pouco tempo, próximo dos 10%. Não peguei os 15%, porque obviamente de ontem, né, teve variação do dia anterior, e aí deu uma diferença entre o preço que eu paguei e o preço e o ganho, né? Obviamente. Se você investiu, diz aí nos comentários se você investiu, se você é nosso assinante, diga se investiu aí também, vai ser interessante saber. Aqui em termos de retorno, né, aqui azul lembrando a IVV, a vermelha é a Embraer, e laranja, né, seria laranja, amarelo, laranja, né, seria a Boeing, né. Então, período aqui de retornos maiores teve daqui da Boeing, né, como a gente viu lá em 2013, 2017 também, mas depois perdeu, né? E agora quem está ganhando aí aqui em vermelho é a própria, aqui é a portfólio 13 deixa eu ver, em vermelho é a RJ, que é exatamente a nossa Embraer, tá? Então a Embraer teve um retorno muito maior, olha só, comparado aqui em 2021, muito maior, 96%, né? Uma coisa absurda aqui em 2021, a Embraer, tá? Em comparação ao IVV, em comparação à Boeing, tá? Aqui em termos de renda passiva através de dividendos, olha só, é uma coisa interessante, né? A Boeing até 2020, né? Ali possivelmente até pré-pandemia, vamos colocar 2019, era uma forte pagadora de dividendos, tá? Aí cortaram os dividendos, aí obviamente devido à questão da pandemia, né? Menos aviões vão sendo vendidos. E uma característica aqui que eu gostaria de reforçar, inclusive, é da Embraer. A Embraer, aqui desde 2019, zerou dividendos, não paga nada de dividendos, né? Aquela característica que eu já falei aqui, empresas de crescimento não pagam dividendos porque ou estão no prejuízo
devido a forte investimento para crescimento, ou estão em algum turnaround, alguma coisa desse tipo, né? No caso da Embraer, ela pode não pagar dividendos lá, né? Mas aqui é outra história, né? Aqui ela é obrigada a pagar dividendos aqui no Brasil. Como investir nessas empresas? Na Embraer ou na Boeing, né? Aqui eu tenho aqui o corretor que utiliza aqui no nosso plano 5. Vamos colocar aqui a Embraer. A Embraer, através do código, se você vai comprar fracionário, vai ter que escolher o Fzinho. Aqui possivelmente os nossos assinantes, alguns dos nossos assinantes estão comprando fracionário ou alguns estão comprando no lote. No fracionário, aqui vou colocar no fracionário, foi negociado ontem a R$20, e aí você define a quantidade até 99, né, no caso, e aí você vai ter um valor estimado lá, tá? Se você quiser, não, eu quero investir, diga, na Boeing, né, você vai pesquisar, escreve lá, bem aqui, né, Boeing, ou Boeing. Aí você tem a Boeing através do código aqui, BOEI 34BDR, né? Aí você tem aqui a última negociação dela, infelizmente, é um preço salgado, aqui $1.272. Aí você vai ter que botar esse dinheiro, tá? Para comprar pelo menos uma, né? Aí vai pagar aqui esse valor. Alternativamente, você tem aqui a Avenue. A Avenue você pode comprar o ativo realmente lá na Bolsa Americana. Você pode querer comprar a Embraer aqui? Pode também. Se você for olhar aqui, tem a possibilidade de comprar a Embraer. RJ, que é exatamente o ADR lá da Embraer. Mas se você quer investir na Embraer, pode investir aqui no Brasil direto, não precisa mandar dinheiro para lá para complicar o negócio. Mas no caso da Boeing seria interessante, porque, como eu já falei várias vezes aqui, ó, apareceu o código BA, manda adicionar, e aí vai lá nas operações. E aí lá nas operações vai aparecer lá aqui embaixo, BA está aqui, sendo negociada a $248, possivelmente o BDR está 1 para 1 lá, né? Não lembro lá, mas possivelmente está 1 para 1. Só que qual é a facilidade aqui na Avenue? Você pode comprar uma fração realmente, né? Não aquela fração lá que é colocada no Brasil, né? Por exemplo, eu quero investir só 0,1. Aí serão $25 que você vai investir, tá? Em vez de pagar aquela fortuna lá no BDR brasileiro, né? Então seria uma alternativa, mas para isso você tem que criar uma conta aqui na Avenue e investir aqui diretamente através dessa corretora, que é uma corretora brasileira. Os fundadores são brasileiros, mas é uma corretora americana, localizada lá nos Estados Unidos e autorizada por lá, tá? Então é você investindo lá nos Estados Unidos mesmo, né? Como eu particularmente prefiro. Apesar do plano 5 a gente estar usando lá a Rico, né, e comprando BDRs, simplesmente só pelo fato para concentrar ali o nosso portfólio para o plano, tá? Mas eu particularmente sempre indico a possibilidade de você investir diretamente lá no exterior, certo, pessoal? Então é isso, o nosso vídeo de hoje é para mostrar aí como você se expõe ao setor de aviação. Diga aí se você tinha ou tem esse preconceito com relação ao setor de aviação, como eu tinha, só não tive agora porque eu utilizei a minha solução aqui, a solução método VAPT que a gente desenvolveu aqui na Symmetry, né, que é exatamente que te dá esse apoio à decisão para tirar esse viés aí humano aí da história e aí deixa só a máquina decidir, né? Certo, pessoal? Obrigado aí. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não te esqueça de deixar o like, deixar o comentário aí. Comenta aí se você quer investir aí na Embraer, tá? Compartilha com seus amigos aí que também tem interesse em investir, de repente utilizando uma solução como a nossa, uma solução Quant, a solução aí do método VAPT, tá? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Vejo você amanhã em mais um vídeo aqui do nosso plano 5. Um abraço e até amanhã.